Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Um exercício que caiu num concurso público do Instituto Federal Sul, Rio Grande do Sul, em 2011. Ele diz o seguinte: para calcular a área da figura rachurada ao lado, deve-se executar a seguinte operação. Aí ele dá uma figura de um triângulo, um triângulo limitado por uma reta, que passa nos pontos x igual a 0 e y igual a 6, que é esse primeiro ponto aqui, x igual a 3 e y igual a 0, que é o segundo ponto, e oferece como opções para calcular essa área 4 integrais, 2 integrais duplas e 2 integrais simples, integrais definidas de A até B. Vamos recordar o que seria o cálculo dessa área usando integrais. A área, em uma situação dessa, no plano xy, a área ela pode ser uma integral dupla em uma região R, dA, que pode ser uma integral de A até B de uma função f de x, dx. Aqui, se nós usarmos elementos de área, elementos que vão definir esse valor dessa integral, elementos de área verticais, ou uma integral de C até D, de um f dy, dy, que aí é o caso em que você usa elementos de área na horizontal. E o que pode acontecer em uma situação como essa? Você pode ter duas situações. Para essa primeira integral aqui, uma situação como esta, em que você tem uma área limitada por uma reta, como esse caso. O seu x está entre A e B, o seu x está limitado a um intervalo no eixo x aqui, ou seja, você vai ter A menor ou igual a x menor ou igual a B. X está no intervalo no x. E o seu y está limitado pelo eixo x e pela reta. Então você tem um y aqui, que é um f de x. Se você montar um elemento de área, que seria um retângulo aqui, para calcular essa integral, você tem o que nós chamamos de um elemento de área vertical. A base aqui é o ΔX, que na nossa integral corresponde ao dx, e a altura do retângulo é o f de x. Então esse elemento de área é o seu f de x dx que aparece aqui. Na outra situação nós temos o seguinte, nós temos aqui uma área limitada por uma reta, só que agora o seu y, O seu y está limitado aqui, O seu y está limitado entre C e D. E ao buscar o valor de x, pegando um y qualquer, ele está aqui. Ele parte do eixo y até encontrar a reta. Então o seu x, na verdade, aqui é uma função f de y. E o seu elemento de área, o seu retângulo, ele vai estar na horizontal. Perceba que a área do retângulo é um pedacinho do eixo y, um ΔY, que no nosso integral é o dy, e a altura do retângulo é o x. É a medida da variável x para esse y. Quando o y se aproxima desse ponto, o x diminui. Quando o y se aproxima da origem, o x aumenta. Ou seja, o y é a altura do retângulo, que vai estar distribuído aí nessa área. Perceba que o f de y vezes o ΔY é a área do retângulo, que é o que aparece aqui, f de y dy. Então você tem duas opções. Elementos de área na vertical, vai ter o integral de f de x dx,
ou elementos de área na horizontal, vai ter uma integral f de y dy. Se você usar uma integral dupla, você altera a ordem da integração, né? Aqui o seu intervalo numérico é de a até b em x. Então é uma integral que começa uma integral dupla, em que a primeira integral aqui é uma integral em relação a x. Nesse caso, seu intervalo numérico c até d é um intervalo em y, tá? E a sua integral aqui é em relação a y. Então se muda a ordem da integração na integral dupla, ou muda as funções na integral simples. Bem, vamos ver como é que fica isso nesse exemplo, né? Nesse caso aqui. Vamos começar pelo primeiro caso, que é esse aqui. Perceba que se eu usar essa orientação, elementos de área na vertical, o meu x está entre 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 3. E o meu y vai estar limitado pela equação da reta. De qualquer forma, nós vamos precisar da equação da reta, né? Então eu preciso determinar aqui a equação da reta para definir os limites de integração. Perceba que a equação da reta é um y igual a m vezes x mais h, em que o m é o coeficiente angular e o h é o coeficiente linear, ou seja, o m é o delta y sobre delta x, que é a formulazinha do coeficiente angular. Delta y é o yb menos ya, delta x é o xb menos xa. Bem, o primeiro ponto desta reta é o ponto em que o x é 0 e y é 6. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. O segundo ponto dessa reta é o ponto em que o x é 3 e o y é 0. Chamar esse ponto aqui de ponto B. E o nosso coeficiente angular ele vai ficar yb menos ya menos 6. xb menos xa, 3. Então, o coeficiente angular é igual a menos 2. Então, a equação da reta é y igual a menos 2x e o coeficiente linear, que é o h. Perceba que se o x for 0, ó, essa parcela desaparece e o y é igual a h. Ou seja, o h é o valor de y para x igual a 0. O valor de y para x igual a 0 ó, é 6. Mais 6. Esse aqui é o valor de y, sendo y uma função f de x. Ou seja, nós temos essa situação aqui, olha, elementos de área na vertical. Então, nesse caso, ó, nosso y está entre 0, menor ou igual a y, menor ou igual a... Lembra que o y parte do eixo x e sobe até encontrar a reta. Na reta, o y é igual a menos 2x mais 6. Menos 2x mais 6. E daqui eu posso tirar uma integral dupla para representar essa área. Então, essa área ela é igual a uma integral de 0 até 3, de uma integral de 0 até menos 2x mais 6 dA, que é o diferencial da área, dx dy, dy dx. Como essa integral aqui, os limites de integração são de y, então aqui dy para essa primeira integral dx, que pode ser escrita assim, ou aplicando o teorema fundamental do cálculo, integral de 0 até 3, integral de dy é o próprio y, e o y vale menos 2x mais 6, menos 2x mais 6, nós resolvemos o dy, integral em relação a x. Então, essa aqui seria a nossa integral simples, equivalente a essa integral dupla. Perceba que nós não temos nenhuma opção nesse caso, mas nós temos a opção dos elementos de área na horizontal. Vamos pegar aqui na horizontal. Perceba que na horizontal eu pego o intervalo no eixo y, e nós sabemos que o y varia de 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 6. Então nós estamos aqui com elementos de área na horizontal, y de 0 até 6. Mas e o x? O x passa a ser agora uma função de y, então eu preciso isolar o x aqui, inverter essa função, né? Perceba que aqui, ó, nós podemos isolar o passa o x para cá,
2x, passa o y para lá, é igual a menos y mais 6. E isola o x, né? Pegar toda essa expressão e dividir por 2. Se você dividir tudo por 2, você vai ter que o x é igual a menos 1 dividido por 2 menos 0,5y mais 6 dividido por 2 mais 3. Então aqui você passa a ter o x dado em termos, né, como uma função f da variável y. Não usei notação de função inversa, não usei letras diferentes, aqui a única finalidade é definir quais são os limites de integração, né? Na verdade o x vai de 0 até, o x está entre 0, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a menos 0,5y mais 3. Aí nós podemos montar uma integral dupla para essa área. Essa área é uma integral de 0 até 6, né? Integral de 0 até 6, intervalo numérico primeiro sempre, da integral de 0 até menos 0,5y mais 3 dA. O que é o dA? dA é o nosso diferencial da área, que é o dx dy. Então, nesse caso aqui, dx dy, dy dx. Essa integral aqui, os intervalos são da variável x, então dx dy. Perceba que na integral dupla, mudar de elemento de área vertical para horizontal altera a ordem de integração, altera os seus limites também, você muda a ordem. Se você montar uma integral simples, que é uma integral de 0 até 6, né? Integral de dx é o próprio x, então x, f de b menos f de a, o x é o menos 0,5y mais 3 dy. Então você tem essa opção também para calcular a área. Olhando aqui nas nossas opções, né, nas letras, nas alternativas do exercício, nós temos que a letra A bate com aquela integral dupla, integral de 0 até 6, na integral de 0 até menos 0,5y mais 3 dx dy, que é a resposta, né? Que é a resposta para essa questão. Essa questão aqui tratava muito mais, a dificuldade maior aqui era muito mais você conhecer, né, a questão dos elementos de área, verticais ou horizontais, e a montagem das integrais duplas, né? Espero que tenha entendido a resolução, tenha entendido o resultado. Se gostou, dê um like, curta o canal, isso é muito importante para o canal crescer. Muito obrigado.